Convidamos para a apresentação o senhor Cláudio Lima, consultor da I3E 2030 Smart Grid Standards. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a ANEEL, a SRT, principalmente o Marco Aurélio, pelo convite da senhores. Hoje, essa é a última apresentação. Eu queria dar um contexto diferente em relação ao GD. Eu queria dar para os senhores uma visão de evolução. O que é que vai acontecer no futuro? E isso nós estamos envolvidos em algumas padronizações internacionais. Queria falar um pouco sobre metodologias, arquiteturas e como o GD se encaixa em conceitos mais avançados de Smart Grid. Que é esse o trabalho que nós estamos hoje coordenando. Eu sou coordenador técnico do Programa Federal, do Governo Federal de Smart Grid, e nós estamos hoje mapeando toda a cadeia produtiva nacional e o que está sendo feito no Brasil em termos de pesquisa, desenvolvimento, produtos, inovação, toda a parte de regulamentação. Então, essa visão que eu gostaria de passar para os senhores. Então, do ponto de vista, nós vamos falar sobre geração distribuída baseada em normas. Tá? Então, o título em inglês, Standard-Based Distributed Generation. E, para isso, nós vamos dar a primeira visão geral do GD, como ele se encaixa na questão da geração da Smart Grid e evoluindo para o Smart City. Depois nós vamos falar sobre arquiteturas de Smart Grid, no qual o GD se encaixa num contexto mais amplo. E vamos falar sobre um pouco mais do futuro, a questão de penetração de GD, o que vai acontecer quando tivermos uma base instalada considerável de GD. Vamos falar sobre despacho de GD, vamos falar sobre controlabilidade da telemetria de GD. Então são conceitos um pouco mais avançados e nós vamos tentar comparar isso e fazer uma breve sumário das normas nacionais, internacionais que está sendo considerada, falar um pouco de segurança em GD e no final nós vamos concluir. Do ponto de vista de contexto, nós podemos ver que o GD, como é hoje, ele é apenas um dos pequenos componentes, aqui está em cima desse prédio, os pequenos componentes do que nós chamamos da visão mais ampla de Smart City. A cidade do futuro, nós vamos ter componentes de geração distribuída não só na geração principal, mas também na geração secundária nas cidades. Nós vamos ter postos de veículos elétricos com geração distribuída, nós vamos ter prédios automatizados, nós vamos ter tudo isso controlado por uma rede de automação e medição que vai, então, se inserir o GD. Desse ponto de vista, no Brasil hoje nós temos algumas evoluções acontecendo nas redes inteligentes no Brasil. Primeiro, começando com a automação da distribuição, que vai compensar as perdas. Basicamente, nós estamos justificando o modelo pela operação, ou seja, vai evitar perdas em stack track. Modelos de negócio, a inserção da medição eletrônica, basicamente perdas comerciais. E o próximo item ali, que vem na agenda das concessionárias, é a geração distribuída, que se encaixa como sendo um dos modelos dentro do requisito da questão de Smart Grid. E assim vai até nós chegarmos aos veículos elétricos e os armazenadores de energia. Então, esse é o contexto geral no qual o GD se insere nas redes elétricas inteligentes. Do ponto de vista do que acontece no Brasil, nós percebemos que no Brasil, desde o lançamento das consultas públicas sobre medição eletrônica, desde a chamada 11 da ANEEL para os projetos de pesquisa e desenvolvimento das concessionárias de redes elétricas inteligentes, até a inserção da 482, e aqui nós estamos nesse momento de ações multiministeriais, diversos órgãos do governo se reunindo para, então, criar políticas públicas industriais para possibilitar que a cadeia produtiva nacional tenha um desenvolvimento e também em relação à cadeia internacional. Então, nós estamos inseridos basicamente nesse contexto aqui hoje. Do ponto de vista de atuação, nós estamos criando hoje a primeira arquitetura do que chamamos de Smart Grid do Brasil. Essa é uma arquitetura de uma rede inteligente baseada em automação, controle e gestão. Tá? Esse é o primeiro esboço do que nós consideramos um modelo referencial para o Brasil, que faz parte do projeto no qual nós estamos conduzindo, no qual a geração distribuída é apenas um dos elementos básicos que fica nesse ponto aqui. Tá? Então, dentro desse quadrado, nós estamos classificando o que nós chamamos de RED, Recursos Energéticos Distribuídos, no qual a geração distribuída é apenas um dos elementos do RED. Tá? Nós temos a gestão de veículos elétricos, nós temos a gestão de armazenamento de energia, nós temos a gestão de despacho e demandas de carga. E o GD ele se encaixa como um dos subelementos dentro da gestão de recursos energéticos. Então, nesse modo aqui, nós temos, infelizmente a resolução não está boa, mas aqui nós temos o cliente final,
comercial e industrial. Então, é a gestão do cliente que passa, então, o GD tem uma inserção também significativa. Então, esse modelo está sendo trabalhado para que a gente crie essa visão do futuro, do que nós chamamos de redes elétricas inteligentes para o Brasil hoje. Do ponto de vista de mapear a cadeia produtiva, nós temos hoje um projeto sendo capitaneado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é a BDI. A BDI está mapeando toda a cadeia produtiva do Smart Grid do Brasil, do qual o GD se classifica como recurso RED, recurso energético distribuído, e dentro do RED nós já definimos essas 4 sub-áreas, e a geração distribuída ela se encaixa com uma das 4 sub-áreas do RED. Quebrando a cadeia produtiva do GD, nós percebemos que temos vários subelementos dentro de um sistema fotovoltaico, por exemplo, no qual os elementos principais que nós consideramos que tenha o componente TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, basicamente um inversor interativo hoje, e mais adiante o Combiner Box, que é o Stream Box, que vai ter elementos de comunicação associados. Então, desse ponto de vista, a inovação ela passa nesses 2 elementos da rede do sistema de geração distribuída, no qual a inovação e a modernização se dá especificamente mais avançada. Então, nós temos inversores string, inversores centralizados em diversas faixas de potência, e aqui nós não podemos esquecer que o medidor bidirecional hoje é um medidor sem comunicação, mas devido à questão de medição avançada do Smart Grid, esse medidor também vai ter comunicação e vai ter componente de informação e telecomunicações. Então, esse é o princípio que nós estamos quebrando toda a cadeia produtiva da geração distribuída, classificando por áreas de maior impacto do Smart Grid, que envolve medição inteligente, automação da distribuição, geração distribuída e software de gestão na operação. E daí nós quebramos, dentro do RED, nós temos o elemento de geração distribuída, e aí quebramos ele em pequenos subelementos e classificamos os mais importantes para então incentivar a indústria nacional. Queremos saber quem são os fornecedores que estão atuando nesse setor, e eu já gostaria de convidá-los. Nós vamos ter um seminário, workshop aqui em Brasília, dia 28, produzido pela Agência Nacional, e nós queremos então mapear quem são as empresas que trabalham nesse setor, quem são as universidades, os centros de pesquisas, quem são as concessionárias que trabalham em geração distribuída, Smart Grid, todas essas áreas. Eu convido os senhores a se aproximarem. A minha colega da BDI, Isabela, está ali no canto. Podem passar o cartão para ela, que nós vamos mapear e convidar os senhores para que podemos então mapear toda essa cadeia de geração distribuída no Brasil. Do ponto de vista do que está sendo feito na BDI, nós estamos desenvolvendo as políticas públicas capitaneadas pela BDI, no qual é o mapeamento da indústria nacional, internacional, normas técnicas e padrões. Nós vamos ter o módulo 4, onde nós vamos pegar, dar uma visão geral de todas as normas técnicas e regulações que estão ocorrendo no Smart Grid, e a geração distribuída é apenas um dos segmentos que nós estamos então mapeando. Então, o final do ano, mais ou menos de outubro, nós vamos ter as proposições das políticas públicas industriais, que diz respeito ao ANEEL, Anatel, Inmetro e todos os órgãos ministeriais envolvidos nesse diagrama. Do ponto de vista de regulação, nós temos as normas internacionais, a busca de experiência nas operadoras, então, culminando na regulação do setor elétrico e então, as dificuldades de implementação e também no contexto, gerando então todo esse arcabouço aí para que possamos ter a regulação das normas. Então, as normas são focadas basicamente nas características de qualidade da energia e de segurança. Então, esses são os principais pontos, né? São vários tópicos principais, que vai desde medidas de proteção de pessoas e equipamentos, características físicas de interfaces, qualidade da energia, compatibilidade eletromagnética e inspeção e funcionamento de sistemas, até a confiabilidade e segurança do sistema. Mas, mais importante, ali, sumarizando tudo isso, essas 3 são os principais quesitos que o seu Hildo falou, que é o antilhamento de inversores, que dá uma proteção às nossas concessionárias, aos nossos mantenedores, a questão da interface de conexão, que é no ponto de conexão comum, essa interface com a rede elétrica, e também, que foi lançado agora pelo OPT, a norma de instalação, comissionamento e inspeção. Então, em linhas gerais, esse é o foco hoje que está acontecendo. Tem as normas ABT, todas elas mapeadas no tempo. Nós temos aqui, desde o início, as primeiras normas, até aqui a resolução 482, os módulos do PRODISP, a 482 sendo lançada aqui, a 517,
E aqui as novas normas de 2014, que foi lançada agora, nessa semana, a mais nova, que é a instalação, comissionamento e inspeção. Então, aqui mapeia, dá essa visão de todas as normas do Brasil, em um diagrama de tempo, para os senhores poderem, então, acompanhar a evolução da gestão distribuída no Brasil em relação a normas técnicas, todas elas baseadas na norma do IEC, que foi muito bem mapeada, procedimentos de empilhamento, procedimentos de ensaio e conexão, interface com a rede elétrica, terminologias e classificações. Então, esse é um mapeamento a nível nacional, que nós vamos usar no nosso estudo da BDI, para então, no módulo 4, quando debatermos sobre os diversos entidades que trabalham nesse setor, podemos então classificar, então aprimorar e saber o que precisa ser feito. Do ponto de vista internacional, nós temos uma série de normas, nós temos as normas do I3E, principalmente eu queria ressaltar a 1547, que nós participamos diretamente, a 2030, que nós ajudamos a criar, e as demais da Alemanha, BDE, e as demais do IEC, que fazem parte do arcabouço que foi considerado pela BNT na publicação das normas brasileiras. Do ponto de vista do I3E, nós temos uma série dentro do SC21, do I3E, organizado pelo Comitê Estratégico. Nós temos o 1547, que estabelece as normas de interconexões, baseada basicamente em estudos de design, operação e sistemas distribuídos, não só fotovoltaicos, mas também armazenamento de energia e também a questão de veículos elétricos. Do ponto de vista de comparações, nós temos as devidas classificações de valores de referência do I3E, nós temos a comparação com as do PRODIST, os devidos valores, e aqui tem um breve resumo das normas comparando. É muito importante compararmos os diversos valores. Podemos ter que complementar alguma coisa, mas é importante criar tabelas comparativas para saber onde nós precisamos melhorar. Tá? Então, são alguns pontos de melhoria, mas, de certa forma, é uma comparação que precisa ser feita. Do ponto de vista de evolução da gestão distribuída, eu queria falar para os senhores que nós estamos mais ou menos do estágio atual. O estágio atual envolve algumas fases. A fase 1, lá que eu chamo, é as primeiras instalações, que foi lançada pela ANEEL, basicamente capitaneada pela 482, onde o cliente é um eco-client, é o cliente que compra por questão de sustentabilidade e o volume dele econômico não esteja presente. Então, são a fase de aprendizado, o preparo operacional das concessionárias, que não está preparada, nós temos direto com as concessionárias, muitas não estão preparadas e outras um pouco mais. As primeiras normas da BNT, a questão do investidor sem homologação, que está sendo resolvido pelo IMEC, os laboratórios de certificação, e os incentivos que não existem ainda. A segunda fase que eu chamo GD 1.1, né? Nós temos 1.0, GD 1.0. O GD 1.1, basicamente, a gente pode classificar como a eliminação do DSP. Então, o DSP sai de cena. Nós temos aí algumas coisas surgindo. A finalização das normas da BNT está muito bem feito. Nós temos aí a B-Solar sendo iniciado, o modelamento econômico e financeiro sendo feito por algumas universidades de renome, as normas de segurança sendo consideradas instalações seguras, a questão das primeiras linhas de crédito sendo desenvolvida pelo Caixa Econômico, BNDES, participação do governo, finalização de produtos de kits fotovoltaicos, a homologação de investidores e possivelmente uma revisão da conta de 2. Então, esse é o que eu chamo de GD 1.1. Então, tudo isso é focado no que nós chamamos de investidor interativo, porque o investidor hoje é um investidor interativo, ele é mais fechado ou aberto, mas ele tem apenas comunicação, ele não atua no controle ainda da rede do sistema. Passando dessa fase, nós vamos ter então o que nós chamamos do investidor para o Smart Grid, que é onde nós estamos focando hoje no momento, que é o investidor inteligente, ele tem controle, telemetria, tem toda a parte de monitoração e tem a atuação da operadora, que é a concessionária, para poder então atuar em nível de segurança. Tá? Então, o despacho de GD, a questão de controle e ilhamento vai ser feito remotamente, em alguns casos, não todos, mas nós estamos passando do conceito de RED, de GD, puramente para o conceito de RED/GD. E recursos energéticos distribuídos, no qual /GD, no qual GD é apenas um dos 4 elementos do RED. Desse ponto de vista, nós temos que estudar penetrações de GD em torno de menos 5%, 5 a 10%, que já estão alguns estudos na Alemanha e nos Estados Unidos, que impacta grandes desafios técnicos operacionais para as concessionárias, que tem que haver previsão nisso. Então, não se pode colocar a GD indiscriminadamente na rede sem fazer o estudo de planejamento adequado.
Então nós vamos ter problemas e essas funções avançadas de comunicação com a rede permitem então aliviar alguns desses problemas. Tá? Então, o despacho de agregado, a questão do virtual net metering, controle de automação, de atuação de remoto de investidor, isso aí então são pautas de futuro. Tá? Então, aqui nós estamos falando de uma coisa muito mais além do que nós estamos fazendo hoje no Brasil, que é o futuro da geração distribuída, está sendo debatido nos fóruns internacionais que nós estamos acompanhando, e isso faz dessa visão e o encaixe do GD na questão no contexto do Smart Grid. Esse é o principal foco. Do ponto de vista de penetração, nós temos um simples caso aqui, onde a penetração, olhando o futuro, uma cidade urbana, onde os alimentadores eles têm diversos modos de geração distribuída inseridos. Então, nós temos módulos de 70 a 100 kW, módulos de 30 a 50 kW. Então, esses módulos eles compõem essa ramificação de diversas potências de GD instalado, e isso representa o avanço nosso daqui a 5, 10 anos. Então, vamos ter essa perspectiva daqui nos próximos 10 anos no Brasil, nas grandes centros, mas então temos também que estudar os impactos técnicos operacionais, o que isso vai causar. Tá? Inserções de 3, 5, 7%, a regulação de tensão, a qualidade da energia, entre outros, vai ser impactado na rede. Temos que planejar isso. É o foco da I3E 1547, quando nós estudamos o problema de interconexão entre a fonte e a rede. Do ponto de vista de Smart Grid, então nós temos o GD sendo inserido aqui nesse contexto, né, de distribuição e no contexto de consumo, na parte do cliente comercial, residencial ou industrial. Então, essa é a inserção dentro do modelo do I3E do Smart Grid. Essa é uma arquitetura genérica de toda a rede elétrica inteligente, no qual o GD ele faz parte como sendo um DR, Distributed Energy Resource. Então, o GD ele se encaixa nesse módulo, dentro da rede de distribuição, controlada por uma rede FAN, Federal Network, que tem comandos e atuações no centro de controle, e também o GD ele pode se encaixar do lado do cliente final, que pode ser industrial, residencial ou comercial. Do ponto de vista de padronização, foi lançada essa padronização, que é o 2030, do qual participamos, e ela cria arquiteturas no qual a geração distribuída é um dos elementos ramificados da arquitetura de Smart Grid, que é o futuro das nossas redes elétricas. Do ponto de vista mais simples, então podemos ver que o GD Red ele é controlado não só por subestações ou por redes de campo, e interfaceia também com o sistema de medição avançada. Tá? Então, são algumas arquiteturas que estão sendo pensadas para integrar o GD no sistema complexo de uma rede inteligente. Do ponto de vista de avanços, nós temos alguns conceitos muito mais avançados do que nós estamos estudando hoje, que é inserir muita comunicação no sistema que nós chamamos RED, que vai desde controle de cargas até um controlador central, que vai controlar várias unidades de geração distribuída. Nesse caso, não é geração distribuída, mas recurso distribuído, porque no caso, o armazenamento, o veículo elétrico também se encaixa nesse perfil. Desse ponto de vista, nós vamos ter vários controles individuais, através do ponto de conexão de recurso distribuído, controlado em barramentos, e esse PCC, que é o ponto de conexão com as redes externas, ele vai então interfacear com as concessionárias de energia, com o agregador de recursos humanos, de recursos distribuídos, e o operador de recursos distribuídos e o mantenedor de recursos distribuídos. Então, tudo isso numa arquitetura referencial de interconexão futura, onde a carga é comunicada e controlada através do PEMS, Build Energy Management System, que são gestões, software de gestão comerciais, empresariais, e tudo isso então é uma arquitetura avançada, no qual o GD é apenas um dos subelementos de toda essa arquitetura. Então, por fim, nós podemos falar que nós podemos falar que o futuro vai evoluir para que nós tenhamos virtual power plants controlados para despacho de GD, despacho de carga, e tudo isso em tempo real, dinâmico, controlado por uma rede de smart grid. Então, essa é uma visão futurística de uma planta onde diversos elementos são despachados
remotamente. Do ponto de vista de segurança, nós temos a questão do problema do fotovoltaico, a questão de lidar com corrente CC, nós não temos experiência, tá? Basicamente quem leva choque de bateria sabe o problema, então é muito crítico hoje você lidar com corrente CC, então é uma questão, problema de segurança, instalações, foi muito tocado aqui a NR10, a NR35, o professor Ziles ontem falou muito bem da questão da importância das instalações seguras, então isso realmente é o que vai diferenciar. E essas questões aí têm que ser muito bem vistas nas normas da BNT, nas normas de instalação e assim por diante. Tivemos muitas missões do governo, acompanhamos, visitamos vários projetos na Europa, no Japão, visitamos várias instalações de geração distribuída, falamos com vários representantes, tivemos com o pessoal do Ministério das Minas e Energia, o pessoal da ANEEL, o pessoal do Ministério do Meio Ambiente. Então, tudo isso foi mapeado nas nossas missões e estamos agora trazendo essas melhores práticas e experiências internacionais de geração distribuída em sistemas de Smart Grid para o Brasil. Do ponto de vista... Bom, então esse é o sumário. Eu queria reforçar alguns pontos. Os principais normas técnicas brasileiras de GD foi basicamente lançado pela BNT. Eu acho que o grande arcabouço já está em mãos, né? A grande parte do contexto. O contexto de redes elétricas inteligentes, RED, Smart Grid, considera o recurso de energia distribuído, RED, como sendo onde o GD é apenas um dos subsistemas do RED. Tá? Então, o investidor imperativo hoje, que apenas monitora e tem imagem fechada ou aberta, ele vai evoluir para um investidor inteligente. Esse investidor inteligente ele vai está dentro do contexto das redes elétricas inteligentes. Tá? Do ponto de vista de evolução do GD, nós estamos considerando o despacho de GD, a agregação de GD, a questão de controle, a telesupervisão de elementos e uma comunicação com a rede externa da concessionária, a rede de religadores. Tá? Então, essa são pontos aí que vão acontecer mais adiante. Aumento de penetração causa problemas técnicos dos alimentadores da rede que precisam ser mitigados. Estudos de penetração precisam ser considerados quando se considera uma grande penetração. Não agora no momento, mas mais adiante, sim. Tá? Tem que ser feito esse estudo. Segurança das instalações, como nós falamos, tem que obedecer às NR10 e 35, com cuidados especiais ao lutar, especialmente com questão de corrente DC. E por fim, o profissionalismo da instalação é operação essencial para poder então essa norma aí também feita. Então, esses são os pontos principais. A mensagem principal é que o GD hoje, como está, é apenas o início, é a parte mais básica do sistema. Nós vamos ter muito mais complexidade mais adiante, que nós não pensamos ainda. Tá? Então, as normas técnicas nacionais que estão lá fora estão no mínimo 5 anos avançadas, na frente do que nós temos hoje, a questão básica de exceção. É só questão de tempo, nós vamos estar lá, mas esses pontos têm que ser vistos como uma visão de futuro. Tá? Então, agradeço.